Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Questões relacionadas à igualdade racial e aos direitos dos povos e comunidades tradicionais da Bahia ganham espaço, ganham importância cada vez maior nos dias de hoje. E a Bahia deu início a uma nova etapa nesse contexto, com as conferências municipais e territoriais de promoção da igualdade racial, que antecedem a 4ª Conferência Estadual e a 5ª Conferência Nacional sobre o tema, que ainda serão realizadas neste ano de 2025. Como garantir que vozes historicamente silenciadas sejam ouvidas? Como transformar propostas em políticas públicas efetivas? Sobre esses e outros assuntos ligados ao tema, a gente conversa com a titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, Ângela Guimarães, nossa convidada. Um prazer recebê-la, Ângela. Seja bem-vinda. Um prazer também estar aqui contigo, com toda a turma da TV Alba, falando desse tema importantíssimo, né? E que está chegando aí em cada município, em todos os territórios de identidade da Bahia. Quais são os principais desafios para que a política de igualdade racial saia do papel e, de fato, se torne algo concreto para os municípios baianos? Oi, Jefferson, são muitos os desafios, né? Nós sabemos que esse tema, historicamente, né, nunca foi um tema que foi muito bem assimilado pelo Estado brasileiro. Durante muito tempo, o Estado foi gerido como se não houvesse racismo e como se não houvessem sujeitos afetados pelo racismo, né? Só que os nossos indicadores sociais, eles são visíveis, né? Há um déficit de cidadania, né, nas populações racializadas, não só a população negra, mas os povos originários, as comunidades quilombolas, os ciganos e ciganas, os povos ciganos. Inclusive, no último dia 24 de maio foi o Dia Nacional dos Povos Ciganos. E nós precisamos, de fato, de um conjunto de ações que venham a reduzir essas desigualdades históricas. Então, os desafios são atualíssimos, porque é muito recente ter entrado no ordenamento nosso jurídico, né? É da Constituição de 88 para cá. E, mais recente ainda, o poder público ter criado estruturas de gestão para dar conta desses desafios. Essas conferências municipais e territoriais de promoção da igualdade racial que estão servindo de base para a próxima conferência, a conferência estadual, que está prevista para agosto de 2025, não é isso? Como garantir que essas propostas, de fato, sejam levadas para essa conferência estadual e que não se percam no processo político, digamos assim? Bom, nós avaliamos que tudo que deu base à criação dessas discussões no ordenamento nosso jurídico institucional foi a mobilização social, né? Clóvis Moura nos ensina que o protesto negro, né, as mobilizações, as marchas, as reivindicações, as ocupações, forçaram a porta, digamos assim, do Estado, que se negava a admitir isso como um problema seu. É do governo de Fernando Henrique a primeira vez que um presidente diz que, de fato, o racismo é um problema e, de fato, o governo federal precisava fazer alguma coisa. Tanto que ali, naquele contexto, é criado um grupo de trabalho interministerial para elaborar as primeiras políticas públicas. E é o presidente Lula, no seu primeiro governo, ainda de 2003, o primeiro presidente que pede perdão aos países africanos pelo escravismo colonial, pelo tráfico transatlântico, pelos séculos de escravidão. Então, repare que é tudo muito recente, repare que dependeu de muita mobilização social e na conferência nós temos esse encontro daqueles e daquelas que continuam se mobilizando, as entidades da luta antirracista, os blocos afro, as comunidades quilombolas, os povos de terreiro, as organizações indígenas, as organizações dos povos ciganos, que continuam ali dizendo para os municípios, dizendo para os estados, dizendo para o governo federal o que precisa ser feito, né? E essa conferência é constituída a essas duas mãos. A institucionalidade, nós do poder público, junto com os movimentos sociais. E quando a conferência passa, não acaba essa mobilização, essa continuidade é feita por meio dos conselhos de direitos, né? Então nós temos aqui na Bahia, por exemplo, um conselho de desenvolvimento da comunidade negra que tem 38 anos. Nós temos um conselho dos povos indígenas e temos um conselho
para a sustentabilidade dos povos e comunidades tradicionais. São eles que, junto conosco, do governo da Bahia, CEPROME, Secretaria de Planejamento, Relações Institucionais, Cultura, Turismo, fazemos essa conferência. É sempre uma via de mão dupla, né? É sempre uma parceria. E após a conferência, por meio desses conselhos, eles vão continuar dizendo, isso aqui foi deliberado na conferência, como é que isso está sendo implementado? Nós precisamos estabelecer essa demanda aqui no orçamento, que vem para essa casa, inclusive, ser votado, como é que isso está sendo implementado. Então, historicamente é desse jeito. As conferências são esses espaços amplos, né? Então, nós já estamos com 60 conferências municipais convocadas. Então, tem município que está com 300 pessoas reunidas, 400, 500, 100, 200. Esse grande processo de mobilização resulta nas deliberações da conferência, que os conselhos são os guardiães, para que dialogue com o Estado, pressione, faça toda essa interlocução para que esse novo ciclo das políticas de promoção da igualdade racial seja de fato materializado. A senhora disse que os desafios são grandes, até pelo fato de que, historicamente, o Brasil não abraçava essa causa como vem abraçando de algum tempo para cá. Como é que a senhora enxerga o comprometimento da sociedade como um todo por essa causa? Esse é um dos desafios também? Ou porque é uma luta que ainda está restrita a grupos específicos ou já tem uma conscientização maior da sociedade como um todo? Olha, eu avalio que nos últimos 20 anos tem sido anos assim de bastante avanços, né, em relação a essa discussão na pauta pública da sociedade, né? Então, há 20 anos atrás a gente vivia episódios de racismo que ou não repercutiam, ou repercutiam apenas em nichos específicos. Hoje em dia não é mais possível isso, né? A gente vê um episódio de racismo no futebol, toda a sociedade é convocada a se indignar, a se manifestar em relação a isso, né? Ultimamente nós passamos por episódios também que requereram a atenção, né, de toda a sociedade. O episódio da ministra Vera Lúcia no TSE sendo barrada num evento do qual ela seria palestrante num órgão do governo federal, não é? A ministra Marina Silva sendo alvo de ataques também misóginos e racistas, dentre outras ações que acontecem no cotidiano. Hoje a sociedade está muito mais atenta, né? E eu reputo a isso a um papel histórico das organizações da luta antirracista, né? Quando um bloco afro coloca como seu tema a África, ventre fértil da humanidade, quando coloca ali a denúncia ao apartheid da África do Sul, quando coloca ali um tema de Angola ou temas relativos ao Brasil também, essa influência negra, ele está formando, ele está educando paulatinamente, ano a ano, né? A ex-ministra Nilma Lino Gomes costuma dizer que nós temos um movimento negro educador no país, né? Porque temas que eram rechaçados, que eram escamoteados, ele colocou no centro da agenda pública. E eu reputo, sobretudo aos últimos 20 anos, que também são 20 anos de implementação das primeiras políticas de ação afirmativa nas universidades, do Estatuto da Igualdade Racial, do início das primeiras conferências, a gente vai sacudindo as estruturas, né, da sociedade e chamando mais atenção. Então, é fato que ainda não é um tema assim, né, vencido, ele não é um tema vencido, é um tema que encontra muita contraposição na sociedade, mas hoje também nós já temos outras parcelas da sociedade atentas, repudiando e se engajando nessa discussão. Então, não é algo que passa assim, né, literalmente em brancas nuvens, é algo que está posto, a sociedade está atenta, acompanha os fatos, denuncia, registra. A gente viu aqui diversas situações, casos de racismo e intolerância religiosa acontecendo em meios de transportes públicos. A imprensa está mais atenta. A imprensa está né? mais atenta. Hoje é impossível a gente pautar qualquer uma dessas temáticas e a imprensa, por exemplo, não se organizar para vir. Há outras instituições também, né? Elas já têm implementado essa agenda também, de se importar e de se engajar na superação dessas desigualdades raciais. O que a senhora considera como mais urgente hoje para os povos, comunidades tradicionais? É mais reconhecimento, mais espaço político, mais recursos? É o quê? É tudo isso, viu? Porque como são ausências, né, acumuladas durante séculos, você acaba não tendo hierarquia, né? Sem dúvida, nós precisamos de orçamento, né, em todas as áreas, né? Essa área de gestão ainda é uma área muito carente. Você vê do plano federal
passando pelo plano estadual e nos municípios a carência ainda é mais grave, porque muitos municípios estão criando agora essas secretarias ou diretorias de promoção da igualdade racial e não tem necessariamente ali uma delimitação orçamentária. Então, orçamento, sim, sempre é uma questão, a gente sempre vai batalhar por isso, né? Reconhecimento também, né? Porque não é unânime esse reconhecimento. Então, aqui na Bahia, a gente tem uma secretaria que foi criada há 18 anos, e municípios que estão agora se engajando, né, fazendo sua primeira conferência, criando o seu primeiro organismo de gestão, mas também a proteção desses direitos já reconhecidos constitucionalmente, porque muitos espaços de gestão vão pensando a gestão sem dar ouvido, sem dar atenção a essas demandas. Então, vou dar aqui um exemplo explícito, né, nos indicadores de educação. Nós, durante décadas, batalhamos por cotas, né, nas universidades, e depois que as cotas foram implementadas é que a gente tem ali 51% da população universitária nas universidades públicas compostas por pessoas negras. Mas nós ainda temos uma deficiência, por exemplo, de creche. Então, nós sabemos que as crianças negras de famílias pobres, que não têm acesso à creche, ela vai ter sua formação escolar educacional, né, dificultada. Então, mas muita gente vai fazendo gestão sem encarar como esse é uma dificuldade, um problema que afeta ali o desenvolvimento daquela população, porque a população negra só pode recorrer aos serviços e equipamentos públicos. Então, ter ou não ter creche é definidor se aquela infância negra vai ser de fato priorizada ou não. Então, os desafios eles se renovam. Muita gente não tem conhecimento, né, não passou por nenhum processo de formação crítica, de aprendizado, ou simplesmente governa de costas para essas demandas. E as consequências, né, a maioria da população acaba vivenciando. A Bahia tem programas específicos de reparação histórica, e eu falo não apenas no nível simbólico, mas também material, claro, para povos negros, indígenas, os quilombolas. Tem? Sim. A Bahia tem implementado uma série de ações, né, ao longo desses 18 anos. Né? Nós fomos aqui com a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, a universidade pioneira aqui no Norte e Nordeste, na implementação das cotas para pessoas negras nas universidades. E depois essas cotas foram ampliadas, né, para povos indígenas, para as pessoas trans, para migrantes, para refugiados. Essa é uma ação concreta, porque um contexto é um contexto da gente não ter essa reserva e as pessoas negras terem bastante dificuldade de acessar a universidade pública, e um outro contexto é depois que as cotas são implementadas. Né? Também no nosso estado, nós aprovamos de forma pioneira o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. Daqui da Bahia, o primeiro estado, foi aprovado o Estatuto em plano nacional, mas o primeiro estado. E houve uma tramitação longa, de 10 anos aqui nessa casa, né? Então, um projeto que sofreu alterações, que foi muito dialogado, muito negociado, incorporou demandas dos parlamentares, dos movimentos organizados, e nós temos ele como um instrumento jurídico, assim, referência para o Brasil, que inclusive está inspirando outros estatutos parecidos em outros estados e também municípios. E nesse estatuto, a gente tem lá a implementação da capoeira nas escolas, né, que nós regulamentamos no final do ano passado, e esse está sendo o primeiro ano da gente ter nas escolas da rede pública estadual o ensino da capoeira, não como algo folclórico ou simbólico, né, mas como um elemento, né, pedagógico e de promoção da cultura afro-brasileira e de encontro com essas contribuições afro-brasileiras no cotidiano ali da escola. Né? Nós também temos nesse mesmo estatuto a lei de cotas nos concursos públicos, que desde quando foi aprovada em 2014, já foi num percentual superior à lei nacional, que é de 30% aqui na Bahia, sendo que a lei nacional era de 20% e agora esse ano foi aprovada no Congresso, sancionada por Lula, para 30%. Então, essas medidas também são medidas concretas. Né? Nós temos um conjunto de ações voltadas aos povos indígenas também sendo implementadas aqui no nosso estado, que são muito concretas. Né? Só de 2023 até hoje foram mais de 230 milhões investidos nas políticas para povos indígenas, desde habitação rural até estradas vicinais, escolas indígenas, contratação de professores. Então, o estado da Bahia, de fato, ele vem buscando fazer seu dever de casa. Nada que dê conta desse passivo. Nós temos a consciência que há um passivo histórico e que há áreas assim, estruturantes, né, que nós precisamos trabalhar ainda mais.
né? Então, o governo da Bahia tem implementado, por meio também de uma lei aprovada aqui nessa casa, o programa Bahia Sem Fome, né, que é um programa voltado àquela parcela em extrema vulnerabilidade econômica. E ali a gente vê refletido população negra urbana, comunidades quilombolas, povos indígenas, povos ciganos, comunidade de fundo e fecho de pasto, toda uma estruturação de uma política de segurança alimentar e nutricional voltada àqueles segmentos. As nossas políticas culturais, elas têm cota de 50% para negros e 10% para povos indígenas, né? E uma série de outras ações que vêm nessa direção da reparação histórica. Mas nós, inclusive nesse momento de conferência, sabemos que os nossos desafios são renovados, por isso que a gente chama a sociedade civil para dizer, avançou aqui, mas precisamos dar esses outros passos nesses temas aqui que ainda não foi possível ser dado. A senhora estava citando o exemplo de Marina Silva, que foi desrespeitada, para falar o mínimo, numa sessão de uma comissão lá do Senado, agora recentemente, casos de ainda intolerância, de discriminação racial. Como lidar com esses discursos, esses movimentos que insistem, por exemplo, em negar o racismo estrutural que ainda existe no Brasil e que aponta, inclusive, de questionar as políticas afirmativas que existem nesse sentido. Mas essa resposta a gente vai segurar para depois do intervalo. A gente volta já nessa conversa com a secretária Ângela Guimarães, titular da CEPROME. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa convidada, a secretária Ângela Guimarães, titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia. Eu deixei no ar como lidar com discursos, movimentos que negam o racismo estrutural, inclusive no ambiente político, questionando políticas afirmativas. É uma realidade aqui na Bahia também? É uma realidade. Na verdade, esses movimentos sempre existiram, né? Nos últimos 6, 7 anos, eles se empoderaram, né, por se verem na figura, né, do ex-presidente da República como essa figura, né, promotora desses discursos, né, extremistas, fundamentalistas, raivosos. E nós, assim, os movimentos da luta antirracista batalharam muito pela criminalização do racismo, né, do racismo, da injúria racial, da intolerância religiosa. E nas circunstâncias onde esses crimes ocorrerem, a nossa batalha é para que essas pessoas sejam punidas, né? No âmbito mais geral, nós trabalhamos com campanhas de conscientização, né? Campanhas de divulgação das legislações. Nós recentemente criamos a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Racismo e de Intolerância Religiosa, a DECRIM, que funciona aqui em Salvador, exatamente para poder atender as vítimas e dar seguimento ali à denúncia, para que vire uma investigação, que vire um processo que vá de fato, a julgamento. Mas, em linhas gerais, nós precisamos da sociedade cada vez mais mobilizada e mais atenta, né, para denunciar esses casos quando ocorrerem e para que também um espírito de um novo tempo ocupe esse espírito oriundo, assim, né, do medievalismo, porque na verdade é isso, a gente está dando saltos séculos atrás para beber numa fonte de uma intransigência, de uma intolerância, de uma reação às conquistas, inclusive, que esses segmentos historicamente discriminados tiveram, porque o que a gente vive hoje também é uma reação, porque não se viam tantas ministras mulheres, não se viam mulheres negras em determinados espaços, então há uma reação a isso. Então a gente precisa encarar esse cenário de ocupação de espaços estratégicos por segmentos que nunca tiveram, né, essa voz na sociedade como parte dos processos de transformações que as sociedades vivem. Simplesmente não dá para negar que no estado como a Bahia, majoritariamente negro, 80%, né, 55% de mulheres, simplesmente essas pessoas não têm voz e não ocupam espaços. Que no Brasil, com 56% de população negra e mais ou menos o mesmo percentual de mulheres,
as mulheres não têm voz, seja no Ministério, seja na Câmara dos Deputados e Deputadas, no Senado. Isso é impossível, isso é uma debilidade da nossa democracia. Nós precisamos ter mais representatividade para que essas presenças se tornem mais comuns e as pessoas consigam entender que as mulheres podem estar em quaisquer lugares que elas queiram, a população negra também, os povos ciganos, os povos de terreiro e essa diversidade que compõe, porque nós não podemos simplesmente imaginar que vamos conviver sem essa diversidade a despeito dessa diversidade existir. A diversidade é a marca da própria humanidade. Ela está explícita aí nos dados, né? Aqui na Bahia nós temos a maior população autodeclarada quilombola do Brasil. A segunda maior autodeclarada indígena. Então você vai dizer que simplesmente saiu, vou viver de costas para isso? Nós não podemos, nem enquanto sociedade, nem enquanto mídia, nem enquanto educação, nem enquanto gestão pública. Esse é um dado da realidade. Nós temos que praticar a convivência respeitosa, o reconhecimento dessa pluralidade, né, como um ativo positivo da nossa sociedade. E aqueles que são intolerantes, aqueles que são extremistas, a eles a lei. Essas conferências municipais de promoção da igualdade racial que vêm sendo realizadas, têm conferências ainda previstas, me parece que até julho de 2025, não é isso? Elas estão servindo também para identificar quais as regiões mais fragilizadas nesse contexto? Já dá para afirmar, com base no que já foi realizado até agora, quais são as áreas da Bahia ou as comunidades específicas da Bahia que precisam de uma atenção maior? Eu creio que ao final do processo das conferências, sim. Agora a gente está muito no comecinho ainda, né, mas a gente tem aí pelo menos 60 conferências municipais previstas, 11 territoriais, né, que a gente vai juntar os macro-territórios da Bahia para fazer essa escuta e algumas plenárias temáticas específicas para conversar com aquele segmento, para não permitir que no meio dessa grande mobilização a gente perca qualquer detalhe, qualquer demanda, qualquer escuta. Então a gente acabou de realizar uma plenária dos povos ciganos, né, agora no mês de maio, e esses povos ciganos apontaram ali, a gente quer mais reconhecimento, a gente quer diálogo cotidiano com o Estado, a gente quer pensar, por exemplo, no programa de habitação, levando em conta as características do morar e do residir dos povos ciganos. A gente quer uma questão com a escola, então foram ali apontadas questões de saúde, habitação, educação, que a gente pretende levar em conta nas políticas públicas. Acredito que ao fim, né, quando a gente terminar a nossa conferência em agosto, a gente vai ter um panorama mais apurado. Em agosto, a conferência estadual. Estadual, exatamente. Que vai servir de base para a conferência nacional, que vai ser realizada em Brasília em setembro. Isso. E tudo para resultar em políticas públicas, novas políticas públicas. Exatamente. Expansão das atuais. É a primeira vez que se realiza isso? Não, essa é a quarta. Já, né? Exato, é a quarta conferência estadual. Vai ser a quinta e nacional. A quinta nacional. Exato, mas eu digo assim, no sentido de, a partir dessas conferências, a elaboração de políticas públicas. As conferências servem exatamente para isso. Para isso, né? E se a gente for pensar bem, a primeira conferência aqui da Bahia foi em 2005. E as políticas públicas que existem hoje já são resultado das conferências realizadas anteriormente. A gente faz sempre esse balanço, né, do que foi aprovado na anterior, que se viabilizou. O que não se viabilizou provavelmente vem como demanda na conferência atual e novos temas, porque há 12 anos a Bahia não realiza conferência e, sem dúvida, a questão digital não estava nesse lugar como está hoje, né? A questão da precarização dos direitos sociais e trabalhistas também não estava. A conferência anterior ainda existia CLT, ainda não tinha feito reforma trabalhista, não tinha feito reforma da Previdência, não existia a uberização do trabalho, essa hiperprecarização desses tempos, né? Não existia também um discurso de ódio com tanta presença, não existia o digital com tanta influência nas nossas vidas. Então as coisas também elas vão se atualizando, né? E certamente essas proposições vão chegar nas conferências e vão orientar o nosso trabalho aí para os próximos anos. O governo do estado tem conseguido articular bem esses diálogos, digamos assim, entre prefeituras, movimentos sociais, a sociedade civil organizada como um todo. Onde que tem mais resistência? Para o diálogo não tem muito assim resistência, né? A gente sabe que tem muito desconhecimento. Como eu falei aqui no começo, tem muitos gestores municipais que falam assim, pô, eu nunca nem ouvi falar disso. Eu não sabia que já existia uma secretaria estadual, um ministério nacional. Eu não sabia que essa atribuição também era minha. Então, a gente está desbravando caminhos aí, né, em muitos municípios.
O diálogo, de fato, existe. A gente tem um fórum estadual de gestores municipais de igualdade racial. Hoje, 190 municípios aderiram a esse fórum, então a gente faz reuniões assim a cada 2 meses para poder passar essas orientações, explicar o que é a conferência, dá toda a base técnica, né, para a realização dessas conferências municipais. E o desafio, sem dúvida, é no pós-conferência. O desafio é óbvio que tem uma parte também de municípios que não vão realizar, por isso que a gente vai fazer etapas territoriais, municípios que não sabem, ou às vezes também não estão convencidos, ou não tem tempo hábil, ou não tem recurso, ou não tem interesse. Os motivos são vários, né? Mas o pós-conferência que é muito definidor, né? O que é que você vai fazer com aquilo? Então, conselhos mobilizados, sociedade civil articulada, para que a gente possa seguir nesse diálogo, fazendo essa agenda avançar, né? Uma agenda que começa tardiamente, né? Na estrutura institucional do Estado, mas que certamente tem muitas coisas ainda para apresentar. Levando em conta a realidade política da Bahia hoje, existe o risco, ou como é que a senhora avalia o risco de o resultado dessas conferências ser engolido pelas disputas políticas, de não ter continuidade em gestões futuras? Eu penso o seguinte, eu penso que esse processo de conferência traz uma mobilização que contagia os próximos processos vindouros, né? Então, a gente sabe que ano que vem é ano de eleição. Então, obviamente, tudo que a sociedade civil levantou aqui nesse diálogo das conferências vai também ser apresentado no processo de eleição. Então, aquele ou aquela candidato ou candidata que se comprometer com aquela agenda, obviamente vai estar respondendo a esse determinado grupo de pressão. Então, eu acho que é positivo a gente estar fazendo conferência agora, porque para pautar as eleições ano que vem, né, se a gente for pegar aqui na história, por exemplo, em 2003, ou 2002, a eleição de 2002 para presidente, o Movimento Negro Organizado apresentou as candidaturas, um programa, né, pela igualdade racial. E foi exatamente aquele programa ali que deu base à constituição da primeira Secretaria Especial de Política de Igualdade Racial. Então, eu sempre acho que essa interação, mobilização social, conferência e eleição vai trazer uma pressão também positiva para que as eleições não passem ao largo dessa demanda, porque também não é mais possível passar, né? Pela qualidade do debate público hoje, pelo fato da gente já estar no 5º processo nacional e 4º estadual de conferência, então é muito diferente, né, de antes de 2003, que você não tinha esse espaço de pactuação entre governo e sociedade. Hoje já tem. Qualquer ruptura com isso, tem os grupos de pressão que vão reclamar. Então, eu avalio que fazer conferência agora vai jogar um papel positivo na eleição e, independente, é importante que a gente também diga isso. Obviamente que tem governos com maiores ou menores afinidades com essa pauta. Mas o que os grupos organizados, o que a gente trabalha também enquanto gestores, é para que essas políticas sejam compromissos estatais, compromissos dos poderes e não apenas dos governos. Então, quando a gente vai para o Congresso, para aqui, para a Assembleia, aprovar uma lei, é que a gente quer dizer, independentemente de quem sejam os próximos governantes, a lei ela tem que ter vigência, ela tem que ser aprovada e implementada. Então, esse é, digamos assim, nosso programa máximo, é tornar lei para que essas políticas sejam políticas estáveis no ordenamento institucional, mas que, por óbvio, né, nós sabemos quais segmentos são mais afeitos e com mais sensibilidade a essa agenda e segmentos que não são. Então, o risco de descontinuidade sempre existe. É só mirar aqui no nosso passado recente. A gente teve a interrupção da democracia em 2016 e simplesmente esses ministérios deixaram de existir. Foram totalmente descontinuados, a política totalmente esvaziada, os conselhos completamente cerceados. Então, o risco de fato existe. É por isso que a importância da sociedade continuar firme, ativa e mobilizada. Como é que a CEPROME tem envolvido mais a juventude negra, a juventude indígena, na elaboração dessas políticas públicas, diante de tantos desafios sociais, inclusive dos mais velhos, digamos assim, que podem, fico imaginando, eventualmente criar alguma resistência também? Então, a gente assim recebe de forma assim, muito ampla, muito aberta, todos os segmentos organizados, né, que nos procuram, negros, indígenas, ciganos, fundo e fecho de pasto, mulheres e outros, né, povos de terreiro. A gente busca fazer esse diálogo muito próximo, né? A gente tem esses 3 conselhos, que é por ali
que o diálogo de forma constante é feito também, ali que nossas políticas são criticadas, nossas limitações orçamentárias, que as reivindicações também são feitas, né? E nós estamos procurando construir esse processo de conferência em parceria com outras secretarias, né? Então, por exemplo, nós estamos levando essa conferência para dentro das escolas de tempo integral. Então, ali está uma juventude negra, né, poderosíssima, com a reflexão acirrada, assim, né, acentuada, uma reflexão crítica bem acentuada, produzindo ciência, tecnologia, inovação, e que certamente, né, dessas escutas também vem coisas bastante inovadoras, né, no âmbito das políticas públicas. Então, nós temos levado para as escolas, nós temos levado para as comunidades tradicionais de forma geral. Nós estamos também trabalhando do ponto de vista das mídias digitais, que a gente sabe que a juventude está bastante atenta e presente. Então, e também no nosso regramento de conferência, ele prevê também um percentual de delegados e delegadas representantes da juventude, para que essas vozes, né, sejam bem escutadas aí na nossa etapa estadual. Para a gente encerrar, secretário, o que a gente pode esperar da Bahia nesses próximos anos em termos de inovação na promoção, nas políticas de igualdade racial? Algum projeto específico da Bahia tem chance de se tornar uma referência nacional? Nós temos dialogado, né, com o governo federal nas políticas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo negro. Nós sabemos, né, que o nosso mercado de trabalho baiano e brasileiro é formado ali no pós-abolição a partir de uma ótica de exclusão da população negra. Então, a população negra acabou tendo que se referenciar em formas muito próprias, né, de assegurar a sua sobrevivência. Nós temos trabalhado em políticas de acesso a financiamento por meio de crédito, políticas de assistência técnica, políticas de comercialização com lojas colaborativas do empreendedorismo negro, com feiras territoriais do empreendedorismo negro, agora com uma escola virtual do empreendedorismo negro. Temos dialogado com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério da Micro e Pequena Empresa, justamente para poder nacionalizar essas ações. Tem sido cases assim, né, favoráveis aqui do Estado que a gente pretende, tem feito desde 2023 esse diálogo em plano nacional, ajudar também, né, a modelar algumas ações, considerando essa diversidade, né, que faz a nossa economia, né? Tem a macroeconomia, mas tem a economia popular também, que está aí rodando, né, dando emprego e garantindo sobrevivência a muita gente e que precisa de uma atenção do Estado. A gente tem feito esses diálogos, essas interlocuções com os ministérios, com os bancos públicos, né, federais, estaduais, com apoio da Desem Bahia aqui, com apoio de outras secretarias, porque tudo que diz respeito à população negra, aos povos e comunidades tradicionais é muito transversal. Tem que envolver todo mundo. Todo mundo. Secretária Ângela Guimarães, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte na sua empreitada e conte sempre com a gente. Um abraço. Obrigada, uma alegria estar aqui com vocês, né? E dizer que está todo mundo convidado aí para a nossa etapa estadual, de 20 a 22 de agosto aqui em Salvador, Conferência de Promoção da Igualdade Racial da Bahia. E tendo chance em Brasília em setembro. Em setembro. Lembra a data? Lembro, 15 a 19 de setembro, nós vamos com 100 e pouquinhas representantes aqui do Estado fazer as nossas discussões e deliberações do Plano Nacional. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço e até lá.